Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais e hoje eu trago as minhas leituras do mês de abril, como já é tradicional aqui no canal, né? Então, esse mês eu li 4 livros, né? Tá difícil, tá devagar, né? Tá devagar. É a vida, né? Então, eu vou começar com o livro da minha amiga, né? Da minha amiga Divanise Carbonieri. Eu acho que eu li quase todos os livros dela, hein? Ela é uma professora na Universidade Federal de Mato Grosso, da aula de literatura inglesa, né? Esse aqui é o livro dela de contos, Nave Alienígena, publicado pela editora Cálida, edição caprichada aqui, ó, muito legal. É um livro que, assim, é muito interessante, que ela resolveu atacar o patriarcado, né? O machismo estrutural, não só do Brasil, mas no Brasil em específico, a partir da fala dos homens. Então, todas as personagens dos contos são homens e estão falando como nós, homens, falamos. Então, você vê a linguagem e o machismo através da própria fala dos homens. Uma grande sacada da Divanise. Mandou aqui para mim autografado, né? Essa edição da Cálida é um dos últimos romances, dos últimos lançamentos dela, 2022, né? Editora Cálida. Ah, é da editora Carline Caniato, né? Cálida e editora. Veio aqui com um marca-página, né? Com a imagem da capa do livro. Aqui está a fotinha da Divanise, quase sendo abduzida aqui, ó, pela nave alienígena. Muito bacana. Aqui, ó, folha de guarda. Muito bom. Vou mandá-la, né? Aqui. Edição muito bonita. Os contos se chamam. Tem o prefácio da Sandra Godinho, escritora também. Aí tem 7 contos. Gols, Sempre no Comando, Pura Selvageria, Desculpa, Maldito Sentimento, O Trançado, Rosa Ascensionada e o pós-fácil por Clark Mangabeira, que acho que é professor lá também na universidade, onde ela dá aula. Isso mesmo, professor da UFMT, primavera de 2022. E os agradecimentos. Muito bom, hein, gente? Ó, vale a pena mesmo. Li vários livros da Divanise. Deixa eu ver o que eu li da Divanise. Eu li Entraves, que é um livro de poesia, né? Passagem Estreita, que é um livro de contos. A Ossatura do Rinoceronte, também de poesia. E Nojo. Nojo, que é um livro de contos. Muito bom. Vale muito a pena. Então tá aqui, ó. Nave Alienígena, um dos últimos lançamentos da Divanise Carbonieri, escritora nascida em São Paulo, né, mas que vive em Mato Grosso. Tá aí. E aí eu li também um romance policial, né? Difícil eu ler romance policial. Tá aqui, o Falcão Maltês, do Dashiell Hammett. Então, já que é para ler romance policial, já li logo da fina nata aqui, né? É uma edição aqui do Falcão Maltês, do Dashiell Hammett, romance noir, né? Com tradução do Rubens Figueiredo. E olha só, né? Da editora LPM, mas não é Pocket. Olha só, editora LPM. Tamanho normal de livro, né? Tá aqui, ó. Que é um livro que virou um filme noir, né? Com Humphrey Bogart fazendo o papel do detetive. Como se chama o detetive mesmo? Meu Deus, como é que é o nome do detetive? Sam Spade, né? Quem faz o papel dele no cinema é o Humphrey Bogart, um filme antigo, né? Preto e branco. Eu assisti o filme, agora li o livro.
Que o Falcão Maltês é uma estátua, uma estatueta, né? Muito valiosa, de ouro, né? Vale milhões, não só pelo fato de ser de ouro, mas também pela história que ela carrega, né? Uma estátua muito antiga, da antiguidade. E várias pessoas envolvidas e querendo pôr as mãos nessa estátua, e ele se envolve com uma mulher, e essa mulher também é meio estranha, de forma meio escusa, contrata ele, mas tem vários interesses ali, e ele vai se enredando em assassinatos e sendo cada vez mais envolvido no próprio caso que ele está investigando. É muito bacana, vale a pena. Então, essa edição aqui, ó, o livro é de 1929. O, o filme, se eu não me engano, é dos anos 50. E essa edição aqui da LPM é de 2021, que alguém mandou para mim pelo Scooby, ó. Boa leitura. Muito legal, vale a pena, hein? Recomendo. Recomendadíssimo. E aqui eu li um livro que deixa a gente até triste. Para quem gosta de literatura, quem gosta de ler, se dedica à escrita também, escreve. É um livro que fala sobre o retrato da leitura no Brasil. Então tá aqui, ó. Retratos da leitura no Brasil. Que tem organização do Galeno Amorim. E foi publicado pelo Instituto Pro Livro da Imprensa Oficial. Então fala sobre a situação da leitura no país, né? Então a gente sabe, são poucos leitores, né? E tem muitos gráficos, olha. Pra te deixar de cabelo em pé mesmo. Muitos gráficos. E claro, também está escrito, né? Então você tem aqui, por exemplo, você tem Construindo um Brasil Leitor, por Jorge Yunes. Então chamam-se especialistas, né? Então tem escritor, Moacir Scliar, por exemplo, tem professores, acadêmicos, né? Tem estudiosos do livro, né? Educadores, por uma nação de leitores. Aí aqui os títulos. Os muitos retratos da leitura no Brasil. O valor simbólico da leitura. Esse texto é do Moacir Scliar. Leitura e Cidadania, do Jorge Vertem. Acesso à leitura no Brasil, da Maria Antonieta Antunes Cunha. Esse Brasil que não lê, da Lucília Helena do Carmo Garcês. A Escola e a Formação de Leitores, do André Lázaro e Gianette Bichan. Leitura cultural crítica ou utilitária, do Jefferson Assunção. Os jovens, leitura e inclusão, de Zoara Faila. A cadeia produtiva do livro, a cadeia produtiva do livro e a leitura, do Felipe Lindoso. E uma nova agenda para as políticas públicas do livro e leitores, do José Castilho Marques Neto. Então, assim, não é muito. Não deixa a gente muito esperançoso, não. É bem triste, né? A situação da leitura no Brasil. Aí aqui tem leitores por classe social, né? Por nível de escolaridade, por gênero, né? Mulher lê mais que homem, né? Jovem lê mais do que velho. Tem todas essas questões, né? Se lê mais quando está no ambiente escolar, né? Então, os que mais leem são os mais jovens. Então, se lê muito pouco no país. Aqui, achei aqui, ó. Indicadores principais que mostram, em linhas gerais, o seguinte. Número de leitores, 95 milhões. Esse livro aqui é de 2008, né? 2008? Eu acho que é de 2008 essa pesquisa. 2008, né? Então tá, 95 milhões. Você pensa que tinha 200 milhões de habitantes, mais ou menos, né? 206 milhões, né? Por aí. Então, 95 milhões de leitores.
77 milhões de não leitores. Número de livros comprados por habitante, 1,2. O que dá de 36 milhões de compradores de livros. E número de livros lidos, 4 livros por habitante ao ano. Essa pesquisa foi feita de 2000 a 2006, em várias regiões do Brasil, né? Com mais de 5 mil pessoas. Eu vou achar algum gráfico interessante aqui. Tem muitos gráficos, mas, por exemplo, você tem esse aqui, ó, 55% dos leitores são mulheres e os outros 45% são homens. Quando leem, o que os brasileiros leem, né? Então, ó, 52% dos brasileiros leem, ou pelo menos falaram na entrevista, né? Da pesquisa, revistas. Então, 52% revistas. Aí vem livros, depois jornais, livros indicados pela escola, textos escolares, histórias em quadrinhos, textos na internet, textos de trabalho, livros digitais lá embaixo, audiolivro e livro em braille, uma minoria, né? Então, os gêneros mais lidos por mulheres e homens são, aí tá aqui, homens, né? Os dois tá, é a Bíblia. Que livro você tem na sua casa? A Bíblia, né? Então, a maioria é a Bíblia. Aí depois vem livros didáticos, aí vem o romance, depois vem literatura infantil e em quinto lugar, olha que surpresa, poesia. Aí vem história em quadrinhos, livros religiosos, história política e ciências sociais, contos, etc. Vai embora isso, né? Aí eu achei interessante também os autores citados, né? Escritores brasileiros mais admirados pelos leitores, dependendo se leem ou não, né? Que escritor que eles lembraram, né? Eles citaram. Então, o mais citado, em primeiro lugar, foi Monteiro Lobato. Creio que por conta das séries na televisão, né? Na Rede Globo, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, o mais citado foi Monteiro Lobato. Em segundo lugar, ficou Paulo Coelho, se você pensar naquele ano de 2008, né? Paulo Coelho. Aí vem o Jorge Amado, que é o nosso escritor mais internacional, né? E em quarto lugar vem o Machado de Assis, que é considerado o maior escritor brasileiro, né? Aí depois vem Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Érico Veríssimo, José de Alencar, Maurício de Souza, polêmica que teve, né, da ABL, Mário Quintana, Ruth Rocha, Zíbia Gaspareto, Manuel Bandeira, Ziraldo, Chico Xavier, Augusto Cury, Ariano Suassuna, Paulo Freire, Edir Macedo, Castro Alves, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Luiz Fernando Veríssimo e Clarice Lispector. Aí os livros mais importantes na vida dos leitores, tá aqui, ó. Uma coluna, né? Aqui também dos escritores é uma coluna. Aí tá, os livros mais importantes na vida dos leitores. Em primeiro lugar, a Bíblia. Aí em segundo vem o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Terceiro, Chapeuzinho Vermelho. Em quarto, Harry Potter. Em quinto, O Pequeno Príncipe. Aí daí em diante vem Os Três Porquinhos, Dom Casmurro, A Branca de Neve, Violetas na Janela, O Alquimista, Cinderela, Código da Vinci, Iracema, Capitães de Areia, Ninguém é de Ninguém, O Menino Maluquinho, A Escrava Isaura, Romeu e Julieta, Poliana, Gabriela Cravo e Canela, Pinóquio, Bom Dia Espírito Santo, A Moreninha, Primo Basílio, Peter Pan, Vidas Secas, Carandiru, O Segredo, A Ilha Perdida e, por fim, Meu Pé de Laranja Lima. Né? A pesquisa é bem abrangente, assim, né? Fala sobre faixa etária, sobre gênero, homem, mulher, né? Gerações de leitores, a questão regional, né? Quais são as regiões que leem mais, né? Os grandes centros leem mais, nível de escolaridade, quanto maior o nível de escolaridade, maior tempo de leitura, leitura por prazer, leitura por necessidade de trabalho, de escola, né? Leitura obrigatória, leitura por prazer. Então, mesmo no mundo universitário,
prevalece a leitura obrigatória. Então, quando você pensa em leitura por prazer, o nível de leitura cai entre as pessoas. Muito, muito menos gente lê por prazer do que por obrigação, né? A maioria lê por obrigação, mesmo no círculo universitário, mesmo nas classes sociais mais abastadas, se lê por obrigação e não por prazer. É uma coisa terrível. Então tá aqui o Retratos da Leitura no Brasil, com organização do Galeno Amorim, publicado pela Imprensa Oficial em 2008. Recomendo a leitura desse livro para quem? Para quem gosta de ler, né? E para quem tem interesse, por exemplo, em desenvolver algum projeto de incentivo à leitura, para você conhecer os leitores do Brasil, quais são as necessidades, aonde existe a necessidade de se implantar, né, um projeto de incentivo à leitura na sua cidade, por exemplo. Então, esse livro é importante. Tem esse livro, depois saíram mais dois ainda ao longo dos anos, aí saíram mais 2 livros de retratos da leitura no Brasil. Então tá aí, recomendadíssimo. E por fim, para encerrar aqui esse vídeo, eu li um livro de crônicas, né? Então, quando você quer sair de uma ressaca literária, que você está meio devagar na leitura, eu recomendo, leia crônicas, porque crônica é curta, são textos curtos, né? Uma página e meia, duas páginas e meia, de temas do cotidiano, geralmente em primeira pessoa, os autores escrevem, e você lê rápido, e tem a questão também o cronista brasileiro tem muito humor, né? Então tem tudo isso. O texto é curto, tem humor, e são coisas do cotidiano, e como as crônicas que são publicadas nos jornais, né? Então, é uma forma de você devorar um livro. Então, esse livro aqui eu li em 2 dias, né? Que é A Arte de Reviver, do Manuel Carlos. Sim, Manuel Carlos, novelista, né? Eu me lembro que logo que eu casei, minha companheira, a gente assistia as novelas da Rede Globo, e eu gostava de assistir as do Manuel Carlos, que se passavam no Leblon. Sempre tinha uma livraria, os personagens se encontravam na livraria, tinha um escritor, ou tinha alguém que gostava muito de ler, e sempre citava alguns autores, né? Nas novelas do Manuel Carlos. Eu me lembro de Laços de Família e Mulheres Apaixonadas. Não me lembro de mais nenhuma, não. Então tá aqui o Maneco, né? Ó, o Maneco aqui, ó. Manuel Carlos. Quando que ele nasceu, ele já está com a idade bem avançada. Esse livro é de 2006, 1933. Nossa, ele tem 90 anos, né? E aí as crônicas aqui também se passam no Leblon, Bossa Nova, né? Sempre a abertura das novelas do Manuel Carlos era com uma bossa nova, né? E também a personagem principal, a heroína da novela se chamava Helena. Sempre tinha uma Helena, ou era a Vera Fischer, ou era qualquer uma das outras grandes atrizes da Globo, e era Helena. Então aqui tem crônicas, eu vou ler alguns títulos, né? Mulheres, Helena e Helenas. Ele explica o porquê que se chama Helena. Ela é carioca, vantagem feminina, essas mulheres loiras, gordas, feias, cinquentona, mocinhas e vilãs, meu amigo gay, paixões, desejos, borogodó, sair para beijar, confidentes, agarre seu homem, ora o amor, amor e medo, amar demais, morrer de amor, amor platônico, amor e casamento versus casamento, esposa e amante, história de amor, nem tudo é verdade, pulando a cerca, a mulher do próximo, os inocentes do Leblon, que é um poema do Drummond, né? Menina e moça, sedução das viúvas, o colecionador, Zazá, que é a Zaza Gabor, né? Velhos, amigos, queixas, lembranças, recordar é viver, que é o título do... Ah, não, é a arte de reviver. Insegurança, volta à mocidade, voando para o frio, carnaval e perfume, sussurrando, tangos e milongas, boas festas, estrogonofe,
Varejo de Jardins Alheios 1 e 2, Diálogo Urbano, Aqui Jaz, Felicidade, tem uma novela chamada Felicidade, né? Aos que vão nascer. Então tá aqui, ó, Manuel Carlos, A Arte de Reviver. É muito bom, hein? Eu recomendo, bacana mesmo. Aí tem aqui o Corcovado, acho que é o Corcovado, né? Rio de Janeiro. Que é o Manuel Carlos, o Maneco, A Arte de Reviver. Publicado pela Ediouro em 2006, essa edição aqui, pelo menos. Tá? Então, aqui, crônicas do Manuel Carlos, aquele universo do Leblon, calçadão ali, né? Na praia, tal, os barzinhos, amores e traições e etc. Então, tá aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.